Há aqueles que dizem: ninguém conhece a Deus. É verdade, é verdade. Há aqueles que não conhecem a Deus. Por quê? Porque ainda não conheceram ao Filho. A Bíblia diz, lá no Evangelho de João 14, o próprio Jesus Cristo diz que aquele que vem a mim chegará ao Pai. Porque ninguém irá ao Pai se não for por meio do Filho. Aqui no Evangelho de João, capítulo 1, vamos ler um pouquinho? Olha o que diz aqui no Evangelho de João, capítulo 1. Olha só. No princípio era o Verbo que estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe existiria. Está falando aqui sobre Jesus Cristo, o Verbo de Deus, a Palavra de Deus. Quando nós assumimos Jesus Cristo como nosso único Deus e Salvador, que reconhecemos Ele como o Filho de Deus, o enviado, que veio como Verbo e que se fez carne e habitou entre nós, a gente passa a conhecer o Pai. Isso que o Senhor Jesus Cristo, ele nos esclarece lá no capítulo 5 do Evangelho de João, no versículo 39. Examinais, pois, as Escrituras, porque nela testificarás de mim, ou seja, nela conhecerás a mim, saberás quem sou eu. Então, a gente, quando assume Jesus na nossa vida, a gente passa a assumir verdadeiramente Deus. E a gente passa a viver junto. Porque Jesus diz, lá no Evangelho de João, no capítulo 14, se você ler, Jesus ele declara: aquele que está em mim está no Pai. E é o Verbo, a palavra, que é a palavra de Deus. Se você ler lá em Gênesis, no início da criação, qual foi o meio que Deus usou para criar, para formar o mundo, para criar todas as coisas? Ele usou a confissão, a palavra, o Verbo. O Verbo, Jesus, é a palavra de Deus que está aqui, ó, Bíblia. Que Deus abençoe, que Deus ilumine.